Bom, hoje eu quero falar um pouquinho de economia com vocês. Eu sei que é complicado falar sobre economia, mas é um assunto que eu domino bastante aqui. Estou há 50 anos fazendo jornalismo e praticamente há 50 anos eu faço jornalismo econômico. Faço jornalismo político também. Eu tenho esse blog aí que vocês conhecem, polibiobraga.com.br. Então, ali faço jornalismo na área política nacional e aqui do Rio Grande do Sul e economia nacional e aqui do Rio Grande do Sul. Trabalho há muito tempo nessa área aí. Então, domino bem esse assunto aí. E eu quero falar com vocês a respeito da retomada da economia brasileira, né? Isso tem muito a ver com você que está me vendo nesse momento aí, porque é claro que o seu emprego, a sua renda, ela só pode ser garantida se nós tivermos uma economia crescendo. E quanto mais a economia crescer, melhor vai ser para todo mundo, para as empresas e para os trabalhadores. As empresas, porque, claro, vão poder produzir riquezas e obter renda. E os trabalhadores, porque terão garantidos os seus salários e os seus empregos, né? Esse ano é um ano de cão aí, porque com essa pandemia, nós sabemos aí que estamos passando pela maior recessão econômica da história do Brasil e também estamos atingindo um nível de emprego jamais visto também no nosso país. Mas existem algumas circunstâncias que fizeram com que, apesar da pandemia, nós estejamos enfrentando melhor as condições de manter a atividade econômica em algum ritmo razoável para que se possa garantir a retomada. E eu estou falando hoje aqui, já queria falar isso antes com vocês aqui, eu estou falando hoje isso com vocês aqui, especialmente porque eu estou publicando no meu blog, polibiobraga.com.br, um áudio que eu formatei e coloquei no YouTube, de um leitor que viajou neste final de semana de São Paulo para o Balneário Camboriú. Ele pegou a Federal em São Paulo e foi, passou ali por Registro, na divisa do Paraná e de Santa Catarina, e foi até o Balneário Camboriú, ali em Santa Catarina. E ele descreve com precisão de detalhes o que ele viu nas estradas, inclusive no domingo. O que ele viu foram milhões, milhares e milhares de caminhões carregados. Muitos caminhões. Ele ficou espantado com o volume de caminhões que encontrou nas estradas. Me chamou muito esse áudio, e eu estou publicando também o vídeo que ele gravou de dentro do carro dele. Não, não é só o papo dele, não. Ali estão tá umas imagens, inclusive, dos caminhões na estrada. Ele disse que falou com o dono de um dos postos de gasolina lá em Registro, e o dono do posto de gasolina disse para ele que teve que aumentar até o número de frontistas ali para atender todos os caminhoneiros. E esse dono de posto de gasolina ali de Registro falou para ele que ele está num grupo de WhatsApp ali com 10 mil outros donos de posto de gasolina em todo o Brasil, e disse que nesse final de semana o que todos eles registram é um altíssimo volume de caminhões nas estradas brasileiras, não apenas ali entre São Paulo e Balneário Camboriú, por onde ele transitou. Eu já tinha visto isso e tinha registrado no meu blog quando viajei aqui de Porto Alegre para Gramado, 2 horas por estradas federal e estadual. E me espantou também um altíssimo volume de caminhões que eu encontrei pela frente. Alguém pode estar me olhando agora e me perguntando assim, mas o que isso tem a ver, Políbio? Senhores, é o seguinte, caminhão na estrada é economia viva. Caminhões nessa quantidade imensa que vocês estão vendo agora é economia bombando. É retomada mesmo da economia, ou seja, é a garantia de que nós vamos ter as empresas abertas, de que os empregos estarão garantidos, mais empregos, inclusive, mais renda para as empresas e mais salários para os trabalhadores. Isso é o que significa caminhões em grande quantidade nas estradas. A retomada da economia ela é visível, não apenas pelos números que eu vou dar aqui para vocês, mas por essas imagens aí, desses caminhões aí. É isso aí. É o resultado do acerto das medidas que foram tomadas
durante esses 7 meses da pandemia pelo governo Bolsonaro. Não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Além disso, eu também estou publicando vídeos que eu apanhei, que me mandaram leitores do blog polibiobraga.com.br, imagens, vídeos de, por exemplo, da Praia do Rosa, em Santa Catarina, uma pequena praia de Imbituba, de Santa Catarina, povoada de gaúchos. Milhares e milhares de turistas ali se acotovelando, sem máscara, sem nada. Eu vi vídeos de várias partes do país, lá do Guarujá, iguais. Ou seja, eu quero dizer para vocês aqui que o povo percebeu que acabou a pandemia, que se não acabou totalmente, o povo decretou o fim da pandemia. E já não era sem tempo, né? Já não era sem tempo. Bom, o que está por trás dessa retomada assim tão forte da economia aqui? Eu vou passar alguns números para vocês aí. Vocês sabem que a economia de qualquer país, inclusive do Brasil, ela se divide em 3 setores diferentes um do outro. Você imagina um bolo de aniversário, e divida ele em 3 fatias, porque é assim que se divide a economia. A economia é um bolo e ele está dividido em 3 fatias. Quais são essas fatias? Do agropecuária, é uma das fatias, a outra fatia é a indústria e a terceira fatia é comércio e serviços. É isso aí, são as 3 fatias que constituem o bolo da economia brasileira, aquilo que os economistas chamam de PIB, ou Produto Interno Bruto. Ele é assim dividido. Quando você tem um crescimento das 3 fatias, acontece o que está começando a acontecer agora. Crescendo a agropecuária, uma das fatias, a indústria, outra das fatias, e o comércio e serviços, que é a outra das fatias. Graças a Deus, nesse período da pandemia, uma dessas fatias, que é a agropecuária, nunca deixou de crescer. Bombou o tempo todo. Safras enormes aí. Brasil, inclusive, produzindo alimentos. Não houve problema de alimento em nenhum instante da pandemia. Vocês devem ter percebido isso aí. Por que aconteceu isso aí? Porque a nossa produção agropecuária está bombando. As nossas safras de grãos já são as maiores do mundo, a nossa produção de carnes é as maiores do mundo. Bom, essa fatia estava garantida, mas era preciso retomar, evidentemente, o crescimento da produção industrial e também tinha que abrir o comércio e os serviços para que pudesse esse também gerar riqueza. E é isso que está acontecendo agora. Vocês vejam dados a respeito dessas 3 fatias aqui que eu vou passar para vocês de agosto, né? O varejo, que faz parte ali do setor terciário, que é aquele de comércio e serviços, em agosto, as vendas cresceram 3,4%, são dados do IBGE. Bom, o comércio e serviços é a maior das fatias que constitui aquele bolo ali da economia brasileira. Né? Ele representa, é uma fatia quase 60% do bolo. Olha como é importante o comércio e o serviço. O comércio e o serviço estão praticamente paralisados em função da pandemia. Né? Bom, a indústria, o faturamento da indústria no mês de agosto cresceu 3,6%, conforme a própria Confederação Nacional da Indústria. Né? Olha, um faturamento aí em agosto, segundo a Confederação Nacional da Indústria, cresceu mais do que em agosto do ano passado. Olha só como começa a bombar isso aí. E o agro, claro, bombando, né? Muito. O agro representa 21,4% da fatia do bolo e a indústria 22%. Então, vou repetir. Comércio e serviços, setor terciário, representa 60% do bolo, do PIB, né, da economia brasileira. Indústria, 22%. E o agropecuária, 21,4%. Essas são as fatias de cada um desses setores na formação do Produto Interno Bruto da economia brasileira. Bom, e os empregos? Nós temos 13 milhões de desempregados. É claro que tem muita gente até que já desistiu de conseguir emprego, mas são 13 milhões de desempregados aí, que nós tivemos aí. Os indicadores antecedentes de emprego que são divulgados aí, inclusive pelo IBGE, eles mostram que melhorou muito aí. Né? Para dar um número para vocês, esses indicadores antecedentes de emprego estão em 82. Quanto
mais perto do 100, melhor o nível, né? Houve um crescimento de 7% no mês de agosto. E a inflação, bom, a inflação, pelo menos medida pelo IPCA, que é a inflação oficial, foi de 0,6%, menos de 1% em setembro, nos últimos 12 meses, 3,1%, abaixo, portanto, do centro da meta estabelecida pelo governo, aí, que é 4%. Eu sei que alguém vai me dizer assim, essa é a inflação, só você que está vendo aí, Poli. Bom, essa é a inflação oficial. Né? Mas existe, claro, a inflação para o pobre, a inflação da semana, tem muito tipo de inflação aí. E tem algumas inflações, principalmente a que mede o custo dos alimentos, que está bem superior a esses 3,4% do acumulado, 3,6% do acumulado dos últimos, 3,1% dos acumulados dos últimos 12 meses. Né? Por fim, eu já estou concluindo aqui, queria fazer uma comparação a respeito das previsões do crescimento da economia do Brasil para este ano e para o ano que vem. Você compare com as mesmas previsões feitas para a economia da Argentina, aqui do lado, e para esse ano e para o ano que vem. Bom, para esse ano, segundo um comunicado do Banco Mundial, que é um número admitido pelo próprio Banco Central também aqui do Brasil, a economia do Brasil deve crescer menos 5,4%, uma tremenda recessão, menos 5,4%. Mas o próprio Banco Mundial, apenas 3 meses atrás, previa uma queda do produto interno bruto da economia brasileira esse ano de 8%. Agora acha que é 5,4%. O boletim Focus, que mede a pulsação dos agentes do mercado financeiro, eu dei ontem os números, está prevendo alguma coisa como menos 5,1%, 5,2%, que é o que deve dar esse ano, né, que é da economia brasileira. Mas para o ano que vem já se prevê, tanto o Banco Mundial quanto o Banco Central, um crescimento de 3%, acho que vai dar até mais de 4%. E nós vamos sair de uma tremenda de uma recessão para esse crescimento aí. Por último, ainda quero dizer para vocês o que está garantindo essa retomada surpreendente da economia brasileira, que está bombando aí através desses caminhões, milhares que estão transportando a riqueza pelo Brasil. Sobretudo, medidas inteligentes adotadas pelo governo Bolsonaro durante esse período da pandemia. E eu quero citar apenas 3. O auxílio emergencial, lembra? O auxílio emergencial. R$ 600 por mês, agora R$ 300 por mês. Isso aí beneficiou 52 milhões de brasileiros. O Brasil tem 200 milhões, um quarto da população recebeu esse auxílio emergencial. O governo sacou aí dinheiro que tinha, que não tinha, alguma coisa como 254 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, isso aí é praticamente, só para auxílio emergencial, o equivalente a 5 arrecadações totais que o Rio Grande do Sul consegue biscoitar por ano aqui. É muito dinheiro. Isso só para auxílio emergenciais, beneficiando 52 milhões de brasileiros. O governo gastou nisso aí 254 bilhões de reais. Bom, o suporte a empregos. Quem está empregado sabe. A maioria das empresas aí não despediu praticamente ninguém durante esse período aí, porque contou com o quê? Com dinheiro que recebeu a fundo perdido do governo federal aí, para suportar que esses trabalhadores dessas empresas pudessem permanecer fora do trabalho durante um período longo até agora. Né? Então, o governo gastou nisso aí mais de 200 bilhões de reais. Né? E para as empresas, o socorro foi dado não apenas nesse suporte aos empregos, mas também por fundos, programas especiais de financiamento, inclusive para capital de giro, de longo prazo, de juros muito baixos. Né? Só para essas empresas aí que foram contempladas através do programa chamado Pronamp, o BNDES conseguiu colocar, inclusive com dinheiro do Tesouro, primeiro 16 bilhões de reais e agora mais 12 bilhões de reais. Graças a isso é que nós estamos podendo agora não apenas decretar o fim da pandemia, mas podemos todos, os brasileiros agora, decretar daqui a pouco o fim da recessão deste ano aqui. E na linha do horizonte já, ali pertinho já, nós estamos aqui há 2 meses do fim do ano, já estamos
vivenciando uma retomada acelerada da economia brasileira. Então, o Brasil, ó, não vai ser uma Argentina, né? A Argentina, eu não completei até meus dados do ano passado, a nossa recessão desse ano aqui é de 5,4%, a deles é mais do que o dobro, lá 11,8%. Nós vamos crescer 3 a 4% no ano que vem, a Argentina não vai crescer nada. Esses são os dados. Então, ó, o Brasil não será uma Argentina. O Brasil não será uma Venezuela. E vocês podem agradecer tudo isso ao novo governo que vocês, nós todos, elegemos em 2018. Para fazer o quê? Isso que está fazendo. Dinheiro, vocês viram os valores que eu falei aqui? De onde é que saiu esse dinheiro? Em grande parte, saiu do próprio governo, que sempre teve esses recursos, mas que eram roubados por essa canalha lulopetista e seus aliados de vários partidos aí que estavam dominando a política brasileira ao longo das últimas 3 a 4 décadas aqui no Brasil. Essa é que é a verdade.